Então, só retomando, né, a gente está falando de busca, e busca ela pode acontecer de maneira sequencial ou não sequencial, que a gente vai trabalhar a seguir, que é a binária. Então, como eu disse, vocês já fazem essas buscas sequenciais, já vem fazendo no conjunto de que vocês guardem memória, né? Ou seja, uma busca existencial para dizer se sim ou não, como a primeira, a quantidade, que é um total, é o acumulador que a gente já vem usando, né, o totalizador, e quais as cidades, que é para apontar, listar, e a gente também já vem fazendo isso. Então, essas três buscas, a primeira a gente chama de existência, que é o sim ou não, né, ele devolveria para a gente um true ou false ou algo do gênero. Então, você verifica se dentro daquele conjunto de elementos existe algum, pelo menos um, que atenda ao seu teste lógico, né, à sua busca. O segundo, que é a quantidade, se você precisa verificar quantos elementos correspondem àquela regra, você tem que buscar no seu conjunto inteiro para contar, né, para somar e totalizar essa quantidade. E a busca por elementos, a gente também precisa fazer a busca no conjunto inteiro, e essa busca vai trazer todas as cidades que correspondem a isso. Eu posso ou mostrar essas cidades, ou eu posso armazenar essas cidades num novo agrupamento, então, numa nova lista, numa nova estrutura. Então, essas são as três possibilidades. Nesses padrões, nessas três buscas, e que a gente vem fazendo de forma sequencial, a primeira delas, que é a existência, eu não preciso percorrer a lista inteira. Porque se eu encontrar se a pergunta é: há alguma cidade com temperatura? Então eu preciso responder só sim ou não. Então, se eu encontro o primeiro na minha relação, então basta encontrar um, eu já posso sair da busca. Então, não preciso percorrer o conjunto inteiro. Já os dois seguintes, as duas buscas posteriores, que é a quantidade e os elementos, eu preciso percorrer a lista inteira, porque no primeiro caso, que é da quantidade, eu preciso incrementar uma variável a cada match, quer dizer, a cada coincidência, né, de encontro. Então, se eu encontrei uma cidade que atende a isso, a mínima diária abaixo de 15, eu totalizo mais um, eu vou totalizando mais um e assim por diante. Nos elementos, eu preciso percorrer a lista toda também, só que para mostrar todos eles, ou eu mostro todos eles, ou eu adiciono todos eles numa nova lista, ou eu guardo os índices da lista, né, nos quais aparecem esses elementos. Então, eu tenho algumas estratégias, mas de qualquer forma, eu preciso percorrer o conjunto, né, o conjunto todo. Aí que a gente tem um exemplo lindo de um arquivo. Como a gente ainda não falou de leitura de arquivo texto, por exemplo, só para que a gente compreenda, eu vou colocar também isso no Replit para a gente olhar. A gente lê um arquivo, talvez você já tenha usado, eu não sei, né? A leitura de arquivo texto e fechar um arquivo e abrir um arquivo e ler de um arquivo. A gente abre um arquivo com open e a gente fecha um arquivo com close. Esse comando que aparece aí, o if open, nome do arquivo as arquivo, significa que essa instrução, ela já abre e fecha o arquivo ao findar desse if, né, do com, né, desse bloco de comandos. Se eu não estivesse usando isso, que é uma forma condensada, eu precisaria colocar uma variável que recebe o open, né, eu abro o arquivo numa variável, então a variável seria arquivo, por exemplo. Então, teria arquivo é igual a open e o nome do arquivo. E tem formas de leitura do arquivo, que depois a gente vai trabalhar isso na próxima aula, tá? Nas aulas futuras. Mas o que a gente precisa entender é que esse comando, o if open arquivo as arquivo, está abrindo um arquivo com um nome específico que foi mandado, né, para a função. Está aqui embaixo, ó. Eu estou chamando o ler dados, que é o ler dados string, que é o primeiro, mandando o arquivo chamado cidades.txt. Então, ele vai receber esse string, né, com o nome do arquivo que eu desejo ler, vai abrir esse arquivo cidades.txt nessa variável chamada arquivo, e a partir dela, eu vou fazer a gente vai ler cada linha do arquivo e fazer o que a gente deseja. A mesma coisa para ler dados float, que é essa outra função, que está recebendo dois arquivos txt, máximas e mínimas. Eu vou colocar esse trecho aqui no Replit para a gente entender melhor. Um minutinho. 。
Deixa eu parar de apresentar para apresentar a tela toda aqui. Tá, um minutinho. De busca, que busca. Todos estão conseguindo ver de novo aqui a tela do Replit? Tá, então aqui eu botei from busca, import busca, arquivo. Eu tenho uma pasta aqui de busca, onde eu coloquei aquelas duas funções, ledados string, eu vou explicar todas elas aqui, ledados float, tá? O programa principal lendo os dados da string de um arquivo texto, certo? Aqui eu preciso identificar que está na pasta busca, porque eu coloquei cidades TXT, máximas TXT e mínimas TXT dentro dessa pasta. Então eu tenho esse arquivo cidades, Feira, Salvador, Serrinha, Coité, Alagoinhas. Então uma cidade por linha, máximas. Eu tenho uma temperatura máxima por linha e cada uma dessas linhas corresponde a uma dessas cidades. E mínimas, a mesma coisa. Eu tenho as temperaturas mínimas de cada uma das cidades também nessa mesma sequência, né? Então, significa que Feira de Santana tem a máxima de 34 e tem a mínima de 18. Então, eu tenho esses três arquivos textos, e esses arquivos textos serão lidos aqui por essas duas funções, uma de ler dados string e outra de ler dados floats. Em seguida, a gente está fazendo as três buscas sequenciais, tá certo? Como, depois eu vou mostrar isso aqui. Então, o ler dados string está recebendo essas cidades TXT, que é aquela relação dos nomes das cidades, cada um em uma linha. Então, quando eu digo aqui o if open, nessa linha 2, nome arquivo as arquivo, eu estou abrindo o arquivo chamado cidades.txt, que foi mandado como parâmetro, nessa variável chamada de arquivo. Ao terminar esse bloco entre as linhas 2 e 6, o arquivo que foi aberto aqui, ele será fechado automaticamente, porque esse comando da linha 2 implica exatamente nisso. Né? Ao findar, né, esse comando, ele abre e ele encerra o arquivo, ele open e close o arquivo, ele abre e fecha o arquivo que ele está trabalhando. Lista, né, uma lista vazia, e aqui eu estou fazendo um comando de for linha em arquivo. Então, ele está lendo cada linha desse arquivo TXT. Então, Feira de Santana é a primeira linha, Salvador a segunda, e assim por diante. O que a gente está fazendo aqui? Né? O strip, ele tira, né, os espaços. Minto, vamos começar pelo fatiamento, né? O que o fatiamento está fazendo aqui? O fatiamento está pegando toda a linha, exceto o barra N, exceto, né, o enter, né, o barra N, o pular de linha. Então, ele está eliminando, ele está pegando Feira de Santana, eliminando o barra N e fazendo a, a limpeza dos brancos, né, posterior e se houver, e anterior. E aí ele pega o nome da string e appenda nessa lista. Então, eu estou criando uma lista em memória dos nomes que estão no arquivo. E eu retorno essa lista que vai ser armazenada em cidades. Certo? Até aí tudo bem? A gente está fazendo a mesma coisa para as temperaturas máximas que estão no arquivo e as temperaturas mínimas que estão em outro arquivo. Então, aqui a gente está... A gente podia até tentar generalizar depois uma função de ler dados, né? Uma função só para tudo, a gente poderia tentar fazer isso, verificando o tipo do dado, fazendo tratamento de exceção. Então, essas coisas a gente podia fazer também. Mas eu preferi separar ler dados string e ler dados float, embora a gente pudesse generalizar ainda mais a função. Então, eu estou abrindo de novo o arquivo, só que aqui eu vou abrir o máximas e o mínimas. E aqui essa parte é semelhante, né? A linha 11 e a linha 12. Eu estou lendo uma linha do arquivo, e aqui eu estou convertendo essa linha para float, guardando em valor e estou appendando o valor. Então, tanto essa função ler dados string quanto a função ler dados float, elas vão retornar listas. Uma lista com string e duas listas com inteiros. Ou com floats, desculpa, né? Com valores em real. Então, as temperaturas máximas estão guardadas em máximas e as temperaturas mínimas
estão guardadas em mínimas. E aqui a gente vai começar a fazer o processo de busca sequencial. Então, no processo de busca sequencial, como a primeira busca, deixa eu botar aqui no slide rapidinho, né? Então, a ideia é verificar se há alguma cidade com temperatura máxima acima de 40. Então, essa é a intenção, né? De verificar se há alguma cidade com a temperatura acima de 40. Então, como a gente está fazendo um for em máximas, que a busca era em temperaturas máximas, a gente vai verificar se a temperatura é acima de 40 e se a gente encontrar alguma, a gente já interrompe o for. Né? Uma coisa curiosa é que o Python permite fazer isso, né, que é o else do for. Então, a gente viu no geral que tem o else do if, né? Se eu coloco o else aqui dentro para o if, ele vai para cada encontro. Se eu encontrar uma temperatura 40, e vamos imaginar que ele, se eu recuar o else aqui, a primeira temperatura não seja 40. Então, ele ia, se o else tivesse recuado, dizer, nenhuma cidade encontrou. Então, na primeira não equivalência, ele ia já dizer para mim que nenhuma cidade foi encontrada se eu recuasse o else na linha do if. Mas o else aqui está na linha do for. Essa é uma particularidade, por exemplo, que o C não tem, né? Pelo menos eu desconheço, pode ser até que eu desconheça, mas tem assim, que é um else do for. E o Python permite isso. Então, ele vai ficar nesse if do for aqui, e se ele encontrar, ele dá um break. Se ele não encontrar, quer dizer, ele foi interrompido, ele vem para o else e ele vai printar que nenhuma das cidades passou, né? Não foi encontrada nenhuma das cidades, porque o else contrapõe ao achado do for. Então, se ele der um break aqui, ele não vai entrar no else, tá? Ele vai partir para o comando posterior, que é o 29. Certo? Então, esse aqui é a busca sequencial, da primeira estratégia de busca, que é encontrar um achado. Então, eu encontrei uma primeira cidade que atende ao requisito, ele já sai. Então, ele não precisa percorrer o conjunto todo. O segundo, que vocês já fazem também, que já vem fazendo ao longo do tempo, é essa coisa do contador, da totalização, né? Então, ele vai agora também percorrer a lista de mínimas, então, for temperatura e mínimas. Se a temperatura for inferior a 15, eu somo mais um. Então, eu vou percorrer o conjunto todo e, no final, eu vou dizer quantas cidades atenderam a mínima inferior a 15, né? Quantas cidades atenderam ao requisito que a gente estabeleceu aqui na linha 31. E também você já vem fazendo isso ao longo do tempo. E a última estratégia de busca é mostrar todos os elementos que satisfazem a condição. E a gente queria mostrar aquelas cidades que tinham temperatura máxima superior a 35. Tem soluções, estratégias diferentes, como eu falei, né? Eu posso ou mostrar dando print, ou eu posso guardar as cidades em uma nova lista, ou eu posso guardar os índices na lista, depois percorrer a lista de novo. Então, existem estratégias diferentes. Então, aqui foi criada uma nova lista chamada cidades quentes. A gente está fazendo um for agora com o range, e aí pegando a temperatura, estou pegando a máxima, e que também nem precisaria, se eu não quisesse, né, guardar essa variável temperatura, eu já podia testar aqui no if, se máxima de i. Então, uma nova estratégia de usar uma variável. Então, se a temperatura for superior a 35, a gente está criando também uma nova variável, que também não seria necessário, mas só para mostrar para vocês, né? Então, eu posso criar uma nova variável que cidade é igual a cidade i, ou eu não tenho essa nova variável cidade, assim como a gente pode não ter a nova variável temperatura, e eu uso a própria cidade i. Então, encontrei uma cidade quente, apendo essa cidade na lista, nessa nova lista chamada de cidades quentes, e aqui embaixo, a gente está fazendo um for nessa nova lista. Então, eu estou percorrendo as cidades que aparecem na lista de cidades quentes e printando, certo? Então, essa busca aqui é uma busca que vocês já vêm praticando ao longo do tempo, que é a busca sequencial. Né? Só para lembrar das estratégias. Quem encontrou um, eu posso parar, eu preciso percorrer toda a lista nas duas outras situações, que é tanto de totalizar quanto de mostrar, certo? Então, isso que a gente está vendo aqui nos slides é exatamente o que a gente viu lá no CodeBench, né? A implementação que está aqui é a mesma, ou no CodeBench, o que? Desculpa, no Replit. É a mesma coisa que eu coloquei lá, tá bom?
Vamos executar, né? Eu acabei nem executando. Deixa eu executar aqui. Deixa eu ver se a minha tá por isso. Então, ele leu do arquivo, ele leu do arquivo cidades, né? Do arquivo máximas e do arquivo mínimas. Então, quantas cidades? Vamos ver aqui as máximas, né? Então, a máxima eu estou 34, 32, 42, 32 e 30. Então, uma cidade passou do 40, exatamente essa terceira instância aqui. As mínimas era para a gente contar quantas tinham inferior a 15. Então, aqui apenas a última é inferior a 15, então, número de cidades abaixo dos 15 graus, 1. E quais são as cidades? Era para mostrar o nome das cidades com temperatura acima dos 35. Então, acima dos 35, a gente só tem a terceira cidade, que é exatamente a cidade de Serrinha, certo? Então, eu vou passar, porque a gente já falou sobre isso, eu só coloquei, como eu falei para vocês, esse código é o mesmo código que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Da busca sequencial. Quando a gente fala de ordem de complexidade, é exatamente assim, o que tem relação com até a questão de desempenho, né? Então, assim, no melhor caso, a existência que é encontrou primeiro, a gente encontra na primeira posição. Então, por isso que a gente diz que a ordem de complexidade é 1, O de 1, porque ele pode encontrar já na primeira posição. No pior caso, a gente vai encontrar na última posição. Você imagine que o elemento que a gente está procurando esteja na última posição da lista, por isso que é ON, considerando uma lista de N elementos, certo? E no caso médio, eu vou ter M elementos, por isso que é a quantidade total dividido pela quantidade desculpa, a quantidade de elementos encontrados, dividido pela. Gente, atrapalhei tudo. A quantidade, o N é a quantidade total, e M é a quantidade de elementos que respeitam a regra. Então, no caso médio, a gente divide o total pela quantidade de elementos que respeitaram a regra para a gente entender qual é o grau de complexidade. No caso tanto de quantidade quanto de mostrar os elementos, é O de N, porque a gente tem que percorrer a lista toda. Então, a gente tem que percorrer os N elementos da lista. Então, a gente tem esse tempo, né, esse custo relacionado à busca sequencial. Por isso que uma estratégia é usar a busca binária. Binária porque a gente está falando de 2, né? Bi vem exatamente dessa coisa do 0 e 1. Então, eu vou, nesse caso, dividir minha lista. A busca binária é uma busca progressiva, dividindo sempre o conjunto em 2. Então, no caso os casos são os mesmos, né? Na existência, eu vou precisar saber se existe ou não algum elemento, e por isso eu vou ter que retornar true ou false. E para encontrar a primeira ocorrência do elemento, a gente vai retornar o índice do elemento ou o próprio elemento. Então, eu posso retornar qual é a posição daquele elemento, em que posição aquele elemento se encontra, ou eu posso retornar o próprio elemento em alguns casos. E aí, como eu falei, para fazer a busca binária, a gente sempre vai partir o conjunto em 2, por isso que é bi. Mas para isso, né, para eu particionar o conjunto em 2, ou para que isso faça algum sentido, a lista precisa estar ordenada. Por isso que também a gente vai falar de ordenação, né? Claro que já existem, como eu falei, os métodos prontos, né, que a gente encontra no Python, mas a gente também vai entender como implementar um método de ordenação e quais são os métodos de ordenação que existem. Nessa disciplina, a intenção não é a gente dar conta de todos eles, até porque isso é um conteúdo de estrutura de dados, né? Então, vocês vão trabalhar em estrutura de dados e ordenação também. A gente vai só pincelar os 3 métodos de ordenação mais simples, que a gente vai ver em seguida, né? E, embora a gente possa usar os que já existam também, né, em algumas situações, mas a ideia é a gente também aprender como ordenar esses dados. A ordem pode ser numérica ou por caractere, né, lexicográfico mesmo. Então, como é que a gente vai, qual é o algoritmo da busca binária? Ou como é que funciona o algoritmo da busca binária? A gente vai procurar primeiro verificar se aquele elemento está no meio, no centro da lista, certo? Se o elemento estiver ali na centralidade da lista, eu já encontrei. Então, é o melhor caso da busca binária, né? Já encontrar no centro da lista. Se o elemento, como a lista está ordenada, eu posso verificar se o elemento que eu estou querendo buscar, ele é menor, né, do que aquele elemento central, ou se ele é maior.
Se ele for menor, eu vou buscar na porção à esquerda da lista. Se o número que eu estou buscando, o valor em string que eu estou buscando é superior àquele elemento do centro, eu vou buscar na porção à direita da lista, na porção posterior da lista. Então, se for menor, eu busco a esquerda do centro. Se for maior, eu vou buscar a direita do centro. Então, assim, para exemplificar, né? Eu tenho essa lista de 9 posições da posição 0 à posição 8. Então, eu vou pegar os índices, né, da primeira posição e o índice da última posição, vou somar. Então, o índice da primeira posição é 0, o índice da última posição é o 8. Eu somo e divido por 2 e vou achar a centralidade, o índice que eu vou buscar como centro. Então, eu faço essa soma e encontrei. Se eu estou procurando o 60, esse é o melhor caso. Eu já encontrei o elemento nessa posição 4, certo? Se a gente estiver buscando o 150, como vai ser o processo? Qual vai ser o processo que a gente vai fazer a partir daí? Eu não encontrei esse elemento no 4, estou buscando 150. Né? Esse é o primeiro teste que eu faço, né? Depois, eu vou verificar, bem, 150 é menor do que 60? Não, ele é maior do que 60. Então, se ele é maior do que 60, eu tenho que buscar nessa porção à direita da lista, porque eu já sei que a lista está ordenada e que 150 é maior que 60, então ele estará, ou se ele existir, ele vai estar na porção à direita. Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu pego qual é o índice do início. Observem que agora o meu início de lista já vai ser 5, a posição 5. E o meu final de lista vai ser a posição 8, porque eu estou considerando agora uma sublista, é um pedaço da minha lista. Então, eu somo o 5 ao 8, divido por 2, estou pegando só o quociente, né? E pego a nova posição de centro. Então, a minha posição de centro daqui, dessa nova lista, vai ser a posição 6. E faço de novo a comparação. 150 é igual a esse elemento que está na posição 6, 110? Não. Então, a gente vai fazer o mesmo processo, né? Então, existe um processo repetitivo. Então, existe uma repetição. Então, eu posso fazer a busca binária por repetição ou por recursão, por recursividade. Então, eu estou aqui buscando. Então, não é a porção à esquerda, porque 150 é maior do que 110. Então, de novo, eu pego qual é a minha outra sublista. A minha outra sublista agora são apenas esses dois espaços, que começa no índice 7 e finaliza no índice 8. Então, eu somo 7, 8, 15, divido por 2, e a nova centralidade agora é 7. E eu comparo novamente. 150 é igual ao valor da posição 7? É. Então, eu encontrei meu elemento. E a lista precisa estar ordenada, porque senão não faria sentido. Porque na lista não ordenada, você não dá para você falar, é maior que isso ou menor que aquilo. A lista desordenada não faria muito sentido. Por isso que a lista precisa estar ordenada para fazer a busca, o algoritmo da busca binária. Então, o algoritmo é isso que está aqui. Se a gente falasse em pseudocódigo, a grosso modo, seria esse algoritmo, né? Agora a gente vai pensar como é que ele fica em Python, tanto a busca interativa, que é a busca usando for, while, enfim, né? E depois a gente vai falar da busca recursiva, da recursividade, tá bom? Eu vou mostrar aqui, depois a gente vai por Replit para fazer o teste também. Acho que eu coloquei lá. Não sei se eu coloquei esse ou se foi só o outro recursivo. Mas a gente vai lá para fazer. Tá. Na busca iterativa, quer dizer, usando while, ou for, enfim, repetição, né? Que a gente já vinha trabalhando. Primeiro, vamos entender o algoritmo que a gente apresentou antes, né? Que é exatamente dividir em dois, pegar a porção à esquerda ou a porção à direita. O novo início, né, vai ser sempre, ou o novo início vai mudar, é porque a gente teve nessa situação aqui do 150, sempre buscando a direita, certo? Mas a gente pode também ter uma situação onde eu tenho que buscar a esquerda. Se eu faço a busca à esquerda, o início não muda, que fica o 0, mas o fim muda. Se eu faço a busca à direita, o meu início muda, mas o meu final não muda. Vocês entenderam o que eu disse? Se vocês observarem aqui, o final foi sempre 8, né? A posição final, o índice final foi sempre 8, porque minha busca era à direita. Então, meu índice final se mantém, e o que vai mudando é meu índice de início. Era 0, passou a ser 5, depois passou a ser 7. Se a busca é na porção anterior, o meu início vai ser sempre 0, e o meu final que vai mudando.
Então, o algoritmo tem essa preocupação também de mudar o início de busca ou o final de busca. Isso vai depender exatamente se a gente está buscando a direita ou se a gente está buscando a esquerda. Então, vamos entender isso no algoritmo, no código aqui. Eu tenho uma lista e tenho uma chave. A chave é o que eu quero buscar, né? O 150, o que quer que seja o valor que a gente deseja. Meu início é o 0. E meu final, inicialmente, é o tamanho da lista menos 1. Lembra que a gente tinha uma lista de 9 elementos? Aí eu subtraio de 1, fica 8. Então, eu tenho início 0, final 8. Então, enquanto o início é menor ou igual ao final, 0 é menor ou igual a 8. Beleza, certo? A gente vai calcular o meio. Quem é o meio? O início mais o final dividido por 2. Então, 0 mais o 8 dividido por 2. Se a gente encontra a chave, que é exatamente o valor de busca, nesse elemento do meio, é porque é o melhor caso. Encontrei. Se é o melhor caso, eu retorno o meio. Eu estou retornando aqui o valor do índice, né? Da posição que eu encontrei, certo? Então, eu retornei o meio. No caso aqui, nesse melhor caso, eu retornaria o 4. Estou retornando o meio, certo? Aí a gente tem as outras duas situações que a gente falou: procurar a direita e procurar a esquerda. Se minha chave é maior do que aquele elemento do meio, lembra que eu falei? O fim continua o mesmo. E o meu início vai ser quem? Vai ser o meio mais 1. Por que o meio mais 1? Quem era o meio aqui? Não era 4? Meu início agora vai ser 5. Então vai ser 4 mais 1. Certo? O meu meio, no segundo caso aqui do que a gente fez do algoritmo, foi 6. Quando o meu meio foi 6, quem foi o meu início? Foi 6 mais 1, foi 7. Então é por isso que a gente está colocando aqui que o início é o meio mais 1. No sentido contrário, se eu faço a busca para a esquerda, o meu início é o 0 e o meu final vai ser o meio menos 1. Então, o meu final seria 4 menos 1, que é 3. Então, a gente ia buscar na porção da lista que vai da posição 0 à posição 3. Se a gente não encontrar na lista, se não achar, retorna menos 1. Antes da gente falar da recursiva, vamos mostrar aqui, né? Deixa eu comentar o restante aqui. Opa. Eita, eu tô mexendo em tudo aqui. Pera aí, gente. Ah, Fê Maria, o que é que eu tô fazendo aqui? Mexi em tudo. Pera aí. Pronto. Essa é a busca binária, não recursiva, né? Que a gente acabou de ver, certo? Deixa eu mudar na minha aqui. Ah, deixa eu. Ele só mostrou a posição, mas eu nem mostrei a vocês o. A gente tem aqui essa lista: 7, 13, 20, 35, 60, 90. Só que aqui não mostra o passo a passo. Eu vou colocar depois no Python Tutor, no Willow, para a gente ver. Então, ele está buscando 150. Né? Então, a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que ele retornou 7 aqui na execução. Porque ele retorna o meio, quer dizer, ele retorna a posição de encontro. Então, se a gente mudar aqui, né, eu quero pesquisar o 7 nessa lista. Então, ele retorna o 0. Quero pesquisar o 20. Então, ele vai retornando a posição. Deixa eu colocar esse código também para a gente ver o passo a passo. Deixa eu ver se não. Eu não sei se fica melhor aqui ou no Willow. A gente pode depois testar. Tá. Então, a gente tem o programa principal só tem a chamada da função, mandando. Eu botei o 20 aqui, né?
a lista, qual é a chave, o que a gente quer buscar. Certo? O início é 0, o final é 8. Então, é ainda menor, ele vai dividir por 2, o meio é 4. Então, ele está buscando aqui nessa posição no 60. Certo? Ele não encontrou o melhor caso, e como ele não encontrou o melhor caso, ele vai verificar, a chave é maior? Não. Ele vai procurar a esquerda. Se ele vai procurar a esquerda, porque ele está procurando o número 20, ele vai diminuir o final. Então, o final é o meio, que é o 4 menos 1. Então, a gente tem agora o início. O que é importante que vocês observem é que a lista ela não se modifica, né? No recursivo, a gente vai ter uma preocupação já nessa modificação da lista. A gente não modifica a lista é a mesma. O que a gente está modificando é como se fosse os ponteiros, né? Até onde a gente está indo. Então, o final é 3 agora. E o início é 0. Então, eu estou indo nessa porção da lista aqui, 0, 1, 2, 3. Ele vai nessa porção da lista e verifica qual é o meio. O meio agora é 1, que é o 13, né? Só que o 20 agora é maior do que ele. Então, ele vai procurar na porção à direita. Só que é o meio é 1. Então, o início agora vai ser 1 mais 1, certo? O início vai ser 2 e o fim vai ser 3. Início 2 e o fim 3. Então, ele está procurando aqui, tá? Só nessas duas posições. O início é 2 e o fim é 3. De novo, ele vai calcular o meio, tá? 2 mais 3, divide. O meio agora é 2. E aí a gente acha o melhor caso. Então, a gente encontrou e devolve a posição, que é a posição 2. Ok? Estão enxergando aí meus slides? Sim. Pronto. Então, a gente estava falando da busca binária não recursiva. A gente vai entender agora a busca binária recursiva, certo? Deixa eu até beber água, gente, porque eu sei que agora... Vamos lá. Ó, a gente está trabalhando com o mesmo caso exemplo aqui, certo? E o que eu falei para vocês, aquela atenção que eu pedi para vocês, eu disse, olha, preste atenção que a lista ela não se modifica na busca iterativa, mas a gente muda o início e o fim. Mas a lista ela era a mesma, né? Só que na recursiva, como a gente faz o fatiamento, a lista vai se modificando a cada chamada recursiva. Não é que a lista original se modifique, né? Mas a lista que a gente manda, ela é recortada. Então, com isso, há uma modificação de posições. Então, vamos prestar atenção. Eu quero buscar o elemento 35. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. 60 é o elemento do centro, mas ele é maior do que a gente vai buscar. Então, a gente vai buscar na parte inicial. Então, a gente vai chamar a função recursiva de novo, mandando a porção inicial da lista. Então, a gente vai mandar 7, 13, 20 e 35. É como se a gente tivesse jogando... Quer dizer, na execução anterior também é como se a gente tivesse jogando fora, mas a lista ela se mantém íntegra, né? Não existe uma nova chamada de função. Aqui existe uma nova chamada de função, e nessa nova chamada da função, a função só vai enxergar esse pedaço à esquerda. Aí, de novo, eu quero buscar o 35. Então, meu elemento do centro é o 13, o 35 ele não é maior, ele não é menor do que o 13, ele é maior. Se ele é maior do que o 13, a gente vai buscar na porção à direita. Então, a gente descarta essa porção à esquerda e a gente chama a função recursiva, chamada de busca binária, de novo, mandando agora 20 e 35. Então, a gente vai chamar mandando 20 e 35. Por isso que a gente está recebendo agora essa nova lista e o valor 35. Então, a gente repete o mesmo valor de chave e a lista ela vai sendo recortada. Então, agora eu estou chamando com ela 20 e 35. 20 é o elemento de centro e 35 é maior, certo? Então, a gente vai buscar no final da lista. Como a lista só tem um elemento, a gente vai mandar agora uma lista com um elemento, que é o próprio 35. Então, 35 é o elemento do centro e você encontrou. Então, se vocês observarem, a lista ela vai sendo reduzida. Vou voltar aqui rapidamente, nesse slide aqui, só para vocês perceberem que porque eu não botei as listas aqui, eu devia ter colocado, né? É uma coisa que devia ter mudado. Mas, assim, cada chamada aqui, a lista é a mesma. Essa lista se mantém íntegra. O que muda é exatamente essa modificação do início e do final. E aqui, na chamada, lá não tem várias chamadas, né? Lá é uma chamada só. E aqui, em cada uma das chamadas, a minha lista está sendo recortada, certo? Aí a gente vai falar dessa chamada recursiva para os 3 casos.
né, para a existência, para a quantidade e para encontrar o elemento. Opa, vamos lá. No primeiro caso, que é a existência, eu preciso encontrar se tem o elemento que eu quero. Se eu encontro o elemento que tem, eu posso retornar, eu não preciso continuar na busca. Então, a gente tem o meio, é o tamanho da lista dividido por 2, certo? Então, vai ser, por exemplo, 9 dividido por 2. E aí eu vou ter 4. Se a lista está vazia, lista 0, note, ele vai ser 1, né, vai ser verdade, ele retorna falso, porque ele não encontrou. A lista vazia é para a gente é exatamente o que a gente está falando de caso base, né? Se minha lista está vazia, eu não encontrei o elemento que eu estava procurando. É um dos casos base. O outro caso base, lembra que a gente fala, quando a gente fala de recursividade, a gente tem que ter casos bases, que são casos que não fazem chamada à própria função, não tem a chamada recursiva. E tem os casos não base, que é exatamente o que traz a recursividade, que traz a sensação da repetição, né? Que traz a repetição para a gente. Então, a lista vazia, eu não encontrei o elemento, e se o elemento do meio é igual ao que eu estou procurando, eu encontrei e retorno true. Então, eu já encontrei o elemento que eu queria, e eu retorno verdadeiro, certo? Se a chave é menor, eu vou procurar a esquerda. Então, a chave é menor que o elemento do meio, eu vou procurar a esquerda. Se eu for procurar a esquerda, eu vou fatiar a lista do início até o meio. Lembrando que o próprio meio aqui não entra no fatiamento, né? Ele vai do 0 até a posição anterior, né? E se eu for procurar a direita, é do meio mais 1, porque se eu for procurar a direita, o que muda não é a posição final, o que muda é a posição de início. Então, o meu início vai ser meio mais 1. Eu começo daquela posição e vou até o último elemento, que é a posição menos 1, né? Que seria a posição 8, que é o elemento 9. Certo? Eu acho que esse aqui não tem grandes dúvidas, eu acho, né? Pode ser que eu esteja enganada. Vou colocar lá para a gente ver no. Tá, vamos comentar agora essa busca iterativa aqui e vamos abrir a busca recursiva. A busca binária recursiva, essa primeira, né, da existência que a gente falou. Eu já mexi nisso aqui, viu? Já botei para contar aqui. Eu já fiz alteração. Ou não era para ter feito. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou comentar isso aqui, porque eu já mexi, viu, gente? Eu vou pegar de lá certinho como tá lá, para não confundir. Eu já coloquei um contador ali, na minha função. Pronto, sem mexer, que eu já tinha mexido aqui. Tá, então exatamente como a gente falou, né? Divide por 2 e aí ele vai fazer a checagem. Eu tenho aqui buscando 35. Aqui talvez não seja melhor até no Python, pra gente ver, no tutor. Mas eu vou executar aqui. Deixa eu ver se eu comentei tudo. Comentei. Onde foi que eu botei? Ah. Ele retorna true, né? Porque essa função, a intenção dessa função é só retornar verdade ou falso. Se encontrar, verdade. Se não encontrar, falso. Vamos botar um elemento que não exista na lista. Deixa eu ver, 71. Então, ele retorna falso. Vamos colocar ele na execução para a gente entender agora o recorte da lista, né? Que eu acho que fica melhor aqui. Então, a gente está chamando a lista, busca binária.
tá aqui com o valor 71, que é um valor que não tá na lista aqui, certo? Aí ele vai fazer o recorte do tamanho dividido ao meio, né? Como eu falei, ele não fica exatamente equilibrado, porque é tamanho 9 aqui. Então, o meio é exatamente o 4. Ele vai buscar, né, nessa posição, não vai encontrar, ele vai fazer a igualdade do 71 com 60, não acha. E aí ele vai verificar se o 71 é maior ou menor do que 60. Então, não acha que chave é menor? Não. A chave... desculpa, a chave... Não, a chave não é menor, não, é 71. Como a chave não é menor, ele vai agora buscar na porção posterior. Então, o meio mais 1. Quem era o meio? 4. Então, ele vai agora, só que ele não muda, como na versão interativa, só o valor, do meio. Ele vai chamar a função recursiva novamente, mandando o fatiamento da lista, a partir dessa posição, desse início 5. Então, ele vai chamar de novo, a partir dessa posição, só que só observem que quando ele chama novamente, óbvio que a posição aqui, como é uma nova lista, né, para esse empilhamento, né, para esse momento da chamada, a minha lista agora é posição 0, 1, 2, 3. Né? Eu estou chamando de novo com essas novas, é uma nova lista. Né? A visão que a função tem é de uma nova lista, então ele não vem com as posições 5, 6, 7, 8. E essa é uma informação importante, não para agora, talvez, mas para a execução do próximo que a gente vai ver. Então, ele chamou, e ele vai calcular o novo meio, ele pega o tamanho da lista, calcula o novo meio, o meio é 2, e ele vai verificar se 71 é igual a 150, não é. Aí ele verifica se 71 é inferior a 150, é. Então ele vai olhar na porção à esquerda. Agora, a porção esquerda não muda o início e muda o final. Então a gente vai mandar uma nova lista, até meio, como o meio é 2, então ele manda apenas as duas primeiras posições, certo? Então, a gente está empilhando, tá vendo? As chamadas recursivas. Aqui é o programa principal, o primeiro é o programa principal, que chamou a função chamou ela mesma, a função chamou ela mesma. E, de novo, ele vai calcular o meio. Tá? O meio é 1. Compara 110 a 71, não é. 71 é menor do que 110, então ele vai fatiar para a esquerda de novo. Certo? Vai fatiar para a esquerda. O meio agora é 1, então ele vai só para o primeiro elemento 0. E agora ele vai calcular novamente o meio é 0. E aí ele compara para verificar se a lista é vazia, certo? A lista não é vazia. Ele compara 71 a 90, não é. Aí o que é que ele vai fazer? Verificar se 71 é inferior a 90. É inferior, ele vai fatiar à esquerda. Tá? Como ele vai fatiar à esquerda, a gente tem uma lista vazia agora. Então ele calcula o meio, ele permanece no meio 0 ali, mesmo a lista sendo vazia, e ele agora entra no if not lista, ele retorna falso. Então ele vai, agora, né, na hora que ele encontra falso, observe que essa última chamada, ela não devolve falso já para o programa principal, não. Ele devolve falso para quem chamou. Quem foi que chamou? Foi essa daqui. Aí essa devolve falso para essa, né? Essa terceira devolve falso para a segunda devolve falso para a primeira chamada, e assim por diante, e assim para o programa principal. Então, não existe uma devolução do falso direto para o programa principal. Ele vai retornando passo a passo, falso, e vai desempilhando. Observem, ó. Retorna falso, desempilha. 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 E aí chegamos né, para a impressão do que a gente queria. A outra... Vocês querem parar agora ou preferem que eu termine? Porque só falta bem pouquinho, né? Basicamente são 2 slides, isso aqui é um comparativo só de busca sequencial e binária do tempo de execução, né? Mas o que falta é basicamente só 2 slides. E a outra, na verdade aqui só tem um exemplo que é da posição, porque esse exemplo da posição da chave seria semelhante tanto para
Eu vou voltar à fala, né? Eu ia falar uma bobagem. Na verdade, quando a gente fala da existência, aqui a gente devolveu verdade ou falso, né? Na outra, por exemplo, eu quero saber contar quantas cidades tem, eu quero saber qual é a posição das cidades. A minha função recursiva poderia devolver apenas a posição, e a partir da posição a gente já faz as ações seguintes, né? Eu posso contar a partir da posição, achei uma posição, achei duas, aí vou contando. Eu posso, a partir da posição, já guardando aquela cidade que eu encontrei numa nova lista. Então, agora a gente vai fazer uma chamada recursiva para achar a posição da chave. Nessa situação de eu quero encontrar a posição da chave, aí que a gente tem que ter um olhar cuidadoso para aquilo que eu falei antes. Que quando a gente chama cada nova chamada da função, e com o recorte da lista, as posições não são as mesmas. Né? O que era a posição 5 a 8 na lista original, passa a ser, na próxima chamada, a posição da 0 a 4, por exemplo. Então, o índice da posição, ela modifica a cada nova chamada por conta do recorte. Né? Então, aqui tem algumas observações exatamente em relação a isso. Não se pode retornar a posição do elemento na última chamada recursiva, pois a cada chamada recursiva a lista se reduz em tamanho. Foi o que eu acabei de falar, né? Se eu digo assim, olha, retorne a posição, e a posição antes era 7, mas agora é 3, ou agora é 6, ou agora é 0. Então, a posição na chamada recursiva, ela se modifica. Então, se eu retorno 0 e antes era 7, como é que eu vou saber que posição é exatamente? Eu vou mostrar o código, que eu acho que fica mais fácil do que a gente ler esses textos aqui. E depois, se for necessário, a gente volta para o texto. Eu nem sei também se o código sozinho por si só vai fazer com que vocês entendam exatamente o que é que ele está mostrando. Eu vou tentar, senão a gente já vai para lá e a gente vê como é que ele está se comportando. Ou melhor, eu acho que eu vou para lá primeiro, né? Não vou nem para o Replit, porque também não vai adiantar muito. Eu vou para o tutor, porque eu acho que fica mais fácil para a gente entender do que ali. Deixa eu colocar aqui a chamada eu acho que eu já tenho aqui no Replit. Eu tinha até colocado uns prints aqui no Replit para facilitar o entendimento mais de vocês, mas acho que por aqui dá para. Não, eu acho que até vou colocar também aqui, acho que vai facilitar só para gente. Embora aqui no Python, tutor, a gente consiga ver, né? Mas só para mostrar a saída ali. Tá. Eu quero retornar à posição onde eu encontro o elemento, tá bom? De novo, eu vou calcular o meio. Se a lista for vazia agora, eu estou retornando -1, porque eu não quero retornar mais verdade e falso. Eu quero retornar a posição. E se eu não encontrar nenhuma posição, eu vou retornar -1. Então, esse é o elemento, esse é o caso base. O outro caso base é se o elemento estiver no meio, né, da posição. Eu estou procurando agora o 35. Meu meio é 4, então eu não acho 35 na posição de meio. A gente vai pegar a porção anterior, né? Porque 35 é inferior a 60. Como 35 é inferior a 60, ele vai fatiar e pegar a porção anterior. Quando a gente pega a porção anterior, é isso que eu quero que vocês observem aqui, ó. Aqui é a posição 0, 1, 2, 3, né? As posições aqui continuam as mesmas, ó, 0, 1, 2, 3. Exatamente a mesma. Então, se eu tivesse que retornar a posição, não teria problema, eu ia retornar a mesma posição. Quando eu estou pegando o fatiamento à esquerda, certo? O problema é quando a gente está pegando o fatiamento à direita. Quando a gente está pegando o fatiamento à direita, o que seria 5, 6, 7, 8 vai ser 0, 1, 2, 3. Porque ele vai mandar uma nova lista. Né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho aqui. Então, até agora, a gente fatiou à esquerda, a chave é 35. Ele vai calcular um novo meio, o meio é 2. A lista está vazia? Não. 35 é igual a 20, que é o que está na posição 2? Também não. 35 é maior do que 20? É. Então, ele não vai entrar aqui, na linha 7 ele não entra. Ele entra na linha 12, que é o fatiamento à direita. É aí que entra a questão, né? Eu vou fatiar à direita, mandando a lista direita. A lista direita é apenas agora o do elemento 35, certo? Ok?
Quando eu tenho o elemento, a lista aqui da posição à direita do elemento 35, observe que a posição aqui é 3, tá? Aqui a posição é 3. Se eu tiver que retornar para a pessoa qual é a posição do elemento que eu quero, eu deveria retornar para o usuário a posição 3. Mas se eu retorno a posição atual, qual é a minha posição atual? 0. Eu vou retornar uma posição errada. Por isso que quando a próxima execução que a gente vai fazer agora, vocês vão observar que ele vai somar o resultado. O que é que eu tenho que retornar? O meio, que é o 2, mais 1, né? 2 mais 1, 3, mais o resultado. Então, vocês vão observar que ele vai dar resultado 0. Então, vai ficar 0 mais 2, que é o meio, mais 1. Aí ele retorna a posição certa, que é a posição 3. Vamos continuar a execução para vocês verem, né? O meio vai ser 0, né? O meio vai ser 0. A lista está vazia? Não. O elemento está na posição que eu quero? Está. Ele retorna meio, certo? Ele retorna meio para quem chamou. Quem foi que chamou? Quem chamou foi essa busca binária anterior. Foi aqui em cima, ó. Na linha 12. Quem chamou foi essa parte aqui em cima. Tá bom? Na linha 12. Aí ele vai retornar para cá. Tá vendo? Para a linha 12. Então, o que a gente recebeu, o meio que foi devolvido para essa variável resultado aqui na linha 12. Então, o meio, que era 0, foi devolvido para a variável resultado. Aí a gente está perguntando, resultado é menos 1? Não. Eu botei esses prints aqui só para vocês verem, né? Mas já está aqui no Python Tutor, porque eu tinha colocado lá no Replit, que o resultado é 0, que era o meio anterior. O meio anterior, que estava o 35, não era na posição 0? Então, é exatamente esse resultado. Quem é o meio dessa chamada? O meio dessa chamada, que foi aquela chamada na qual eu particionei, né, para a porção à direita, o meio aqui é 2. Aí ele está somando o 0 anterior, que era a posição onde o 35 estava, na chamada que já foi desempilhada, com a posição, com o meio atual, que é o 2, com 1. Se eu somo o meio atual com o meio atual, sim, que é o 2, com o meio anterior, que era o 0, mais 1, eu consigo encontrar qual é a posição do elemento que eu gostaria de achar, que é o 35. Aí ele retorna valor 3, posição 3. É o mais complicado esse de entender, né? Não sei se todo mundo entendeu ou não. A gente pode, eu vou editar o código e colocar somente, colocar o valor 7. Observem que no valor 7 é a esquerda, né? Ele só vai particionar a esquerda, certo? O meio é 4, é 60. 7 é menor do que 60. Aí ele vai, de novo, particionar a esquerda. Não tem problema, porque os índices permaneceram os mesmos. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ele vai, de novo, particionar. O meio é 2. Tá? Aí ele vai comparar, né? 7 com 20. 7 é menor do que 20. Então, ele vai particionar a esquerda de novo. Aí, o meio agora. O meio é 1. Ele vai comparar o 13 com 7. 7 é menor do que o 13. Ele vai particionar a esquerda novamente. Particionou a esquerda novamente. Mas, se vocês observarem no empilhamento das chamadas, a posição não se modifica. A posição do número que eu quero encontrar é a mesma. Ele não se modifica. Aí, o meio, 0. A lista está vazia? Não. É igual ao meio? É. Aí, ele retornou o meio, que é a posição, que é o 0. E agora vai desempilhando, retornando 0, desempilhando, retornando 0, desempilhando, retornando 0. Se a gente muda, vou mudar aqui agora para o 200, né? Para fazer o extremo. A gente colocou o 35, que a gente fez alguns percursos à esquerda, outros percursos à direita, e agora eu vou fazer o 200. O meio de novo 60, né? Que é a posição 4. 200 é maior, ele vai particionar à direita. Certo? Particionou à direita. Só que o que era a posição 5, 6, 7, 8 passou a ser posição 0, 1, 2, 3. Né? Então, é essa a grande questão na chamada recursiva quando a gente quer a posição. Quem é o meio agora? 2.
200 não é igual a 150. A gente vai particionar à direita novamente. O meio, certo? Aí eu tenho, ó, eu encontrei o número que eu queria, que era o 200. O meio é 0, tá? A lista está vazia, não. E eu encontrei. Quem vai ser meu meio? 0. Só que a gente vai retornar esse 0 aqui, que é o meio dessa chamada, para a chamada anterior. Então, ele vai somar 0 mais 2, tá bom? 0. Resultado é menos 1? Não. Esses prints nem precisaria aqui, só lá, porque eu botei 0. 0 mais 2, tá? Que era o meio que tinha aqui, né? Mais 1, 3. Ele vai retornar 3 para quem? Para essa chamada aqui anterior, ó. Busca binária, essa chamada onde o meio é 4. Então, vai somar 3 mais 4, que era o meio anterior. Vamos lá. Retornou 3, mais 4, aqui, mais 1. Né? 3 mais 4 mais 1, 8. E vai retornar 8, que é a posição onde a gente encontrou 200, para o programa principal. Ok? E esse último slide aqui é somente para mostrar exatamente esse ganho, né? De que a busca sequencial, o caso médio, e na busca binária, o pior caso. Então, o caso médio na busca sequencial já é mais lento do que o pior caso na busca binária. Então, a gente vê que quanto mais cresce o elemento da lista, a quantidade de elementos na lista, né, melhor ainda é a busca binária comparada à busca sequencial.